Para o nosso momento de devocional, gostaria de convidar os irmãos que abrissem as Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14, leremos dos versos 8 a 14. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, eu lhes digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, o texto em questão hoje retrata mais uma pergunta impertinente que os discípulos faziam a Jesus. Uma pergunta óbvia, mas que nos mostra a mansidão e a perfeição da resposta de Jesus. Aqui nós vemos uma pergunta que, segundo o próprio Cristo, eles já deveriam saber responder, mas ainda estavam questionando. Essa pergunta não seria respondida por qualquer um de nós com essa mesma mansidão, com essa mesma tranquilidade. Se algum dos irmãos já tentou vender uma coisa online, vai saber mais ou menos o que é essa pergunta. Você faz um anúncio de uma bicicleta com 3 informações. Vendo uma bicicleta verde, custa R$1.000, parcela em 4 vezes no cartão. Quais são as primeiras 3 perguntas dos interessados? De que cor é a bicicleta? Quanto custa a bicicleta? Você parcela no cartão? Então, nós não responderíamos com essa mansidão ou com essa exatidão. Mas Jesus, mostrando o que ele ainda tinha para ensinar, mostrando a sua perfeição, a sua mansidão, responde a pergunta e nos ensina várias lições na resposta dessa pergunta. A primeira lição diz respeito à identidade de Jesus. Leiamos novamente os versos 9 a 11. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Nesses 3 versos, nós encontramos pelo menos 4 afirmações sobre a identidade de Jesus. Ele começa falando sobre quem ele é. O que nós encontramos é que quem vê Jesus, vê o Pai. Ele está no Pai e o Pai está nele. Ele diz o que o Pai diz, e ele permanece no Pai e o Pai permanece nele. Jesus é tudo, irmãos. E como diz o missionário Paul Washer, Jesus não é só tudo o que precisamos, mas ele é tudo o que temos. Parece absurdo que Felipe, ao olhar para Jesus, peça para ver o Pai, peça para ver alguma coisa a mais. Mas, na verdade, quantas vezes nós também olhamos para Jesus e pedimos algo mais, algo diferente, algo novo, quando, na verdade, o que nós precisávamos era de Jesus. Então, o que nós precisamos não é de uma coisa diferente, uma novidade, mais uma nova revelação. O que nós precisamos é nos voltar a Jesus e internalizarmos essas verdades. Quando nós vemos a Jesus, nós vemos o Pai. Ele está no Pai e o Pai está nele.
Ele diz o que o Pai diz. Ele permanece no Pai e o Pai permanece nele. Colossenses 2, versículo 9, vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então entendemos que o que nós precisamos para suprir todos os nossos anseios é conhecer mais de Jesus. Então o convite da primeira lição é esse, que nós prossigamos em conhecimento de Jesus, em comunhão com Cristo. Mas além do que falar a respeito da sua identidade, na segunda lição que encontramos, Jesus também fala do seu ministério. Ele confirma quem ele é, a sua autoridade, e é nessa autoridade que ele afirma o verso 12. Leiamos o verso 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eita, esse verso é polêmico. Como nós faremos obras maiores do que Jesus? Mas a afirmação não é só essa. A frase começa de outra maneira. A frase começa dizendo: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Aquele que verdadeiramente crê em Jesus faz as obras que ele faz, fala o que ele fala e prega o que ele prega. Aquele que crê em Cristo não é diferente, não tem um caráter alheio aos ensinamentos de Jesus, mas faz as obras ensinadas por ele. Então, o estilo de vida ensinado por Jesus, bem como as suas obras, é replicado por aquele que nele crê. O ministério de Jesus é ministrado através dos seus discípulos e através de nós. Mas até onde e por quê? E é aí que entra a segunda parte que nós lemos. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus vai para o Pai. Fisicamente ele não está mais no nosso meio, mas espiritualmente ele está, e ele está em nós. Então, o ministério dele prossegue, mesmo que ele não esteja aqui fisicamente. Jesus fisicamente foi até onde? Samaria, Egito, mas hoje, espiritualmente, em nós, pelo seu Espírito Santo, Jesus vai até Colombo, Pinhais, Curitiba, Barbosa Ferraz ou Itanhangá, Mato Grosso. Uma cidade que o nome ainda é impronunciável para alguns aqui. Então, obras maiores provavelmente se refere a obras mais longínquas. Jesus em nós hoje exerce o seu ministério e nós, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade, mas também a honra de realizarmos as obras dele, de levarmos o ministério dele adiante pela pregação da sua palavra. E a terceira lição, meus irmãos, fala a respeito da mediação de Jesus. Leiamos novamente os versos 13 e 14. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus é a autoridade suprema. É Ele quem nos ordena realizar a sua obra, mas também é Ele o nosso mediador, que nos auxilia a realizar essa obra. É Ele quem intercede por nós diante do Pai. O nome que está acima de todo nome é o nome pelo qual nós somos salvos, é o nome que nos abençoa e é o nome que nos auxilia, que nos dá a provisão e o sustento. É esse nome, Jesus. É isso que eu creio que esse texto nos ensina e nos convida. Então, se o nosso coração anseia por qualquer coisa diferente de Jesus, que nós nos arrependamos e nos voltemos a Jesus, a Cristo, a esse nome que está acima de todo nome. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela salvação, pela mediação e pelo Teu Espírito Santo que em nós aplica essa salvação. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados e nos faz servos úteis, ferramentas nas Tuas mãos para a propagação do Teu Evangelho, dessa
tão maravilhosa mensagem. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.